O nacionalismo ele pode ser resumido como se fosse uma necessidade de exaltar a sua nação. Um amor pela sua nação que ele é bem mais aguerrido do que o amor que você sente caso você seja patriota. As pessoas também separam o nacionalismo do patriotismo, porque dizem que o patriota ele ama a nação, mas ele ainda assim é realista. Já o nacionalista, ele ama a nação, mas ama a nação num nível completamente absurdo. Ele ama a nação dele como se ela fosse perfeita, como se ela fosse a melhor nação do mundo. Um amor que é completamente ufanista. Um ótimo exemplo de personagem ufanista ou nacionalista a um nível extremo seria o próprio Policarpo Quaresma, da nossa literatura nacional. Let's go where man has never gone before. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Talvez esse amor platônico e doentio pela nação seja como um desejo do subconsciente de defender o seu território, assim como um lobo ou um leão defende o território dele. Mas, obviamente, o ser humano ele é um animal racional, então tem também toda uma carga ideológica que faz com que, além de necessitar ou exigir que ele defenda o seu território, ele também exalte o seu território, como se o lugar de onde ele veio fosse melhor que todos os outros lugares do mundo. E ao longo da história, nesse mundo cão, obviamente podemos observar que, de certa forma, Hobbes estava certo. E o homem é o lobo do próprio homem. O Brasil por si só não é visto como um país fortemente nacionalista. No entanto, seus problemas políticos e sociais acabam gerando constantes revoltas e manifestações. E isso acaba mostrando que, mesmo não sendo um povo concretamente dito nacionalista, ainda assim eles procuram o que é melhor para aquilo que eles consideram sua nação. Eu não fiquei na rampa, velho. Eu tô quase na parte de cima já. Tem muita gente aqui, tá vendo? Ah, tá, falou. Tem muita gente aqui, não tá vendo? Do lado que tem o povão ali. O amor pelo país é um fenômeno obviamente ideológico. E isso, obviamente, abre espaço para a gente discutir alguns conflitos recentes. O liberalismo é uma ideologia que surge em torno, assim, do século XVII, XVIII. E o que fundamenta o liberalismo é a ideia de liberdade e igualdade. Só que, economicamente, o liberalismo ele exige que haja o livre mercado. E com o livre mercado há uma competição intensa, porque todo mundo tem que produzir muito e fazer muita coisa, e, consequentemente, você vai ter que pagar pouco para ter que investir mais. Isso gera certa desigualdade, gera certos conflitos. No século passado, no século XX, ocorreram vários conflitos ideológicos. Não só ideológicos, mas ocorreram problemas decorrentes da ideologia. O liberalismo, já foi supracitado, o que aconteceu foi que nos Estados Unidos, em 1929, o que estava ocorrendo lá era uma crise decorrente dessa coisa toda do sistema deles ser completamente baseado no liberalismo. Tinha aquela coisa toda do livre mercado e as empresas querendo competir mais e mais. E acontece que algumas empresas produziram tanto para lucrar que simplesmente ninguém podia comprar tudo isso. Muitas empresas faliram, consequentemente, muitas pessoas ficaram desempregadas, e o desemprego, a fome, a falta de qualidade de vida, entre várias aspas, assolou os Estados Unidos. Nesse mesmo período, 1929, por aí, o que ocorreu foi que surgiu um novo personagem na cultura americana, que é o hobo, que é uma espécie de mendigo
que viaja de cidade em cidade, nos trens, em busca de emprego. E é interessante que o Hobo, esse personagem, ele perdura até os dias de hoje, o que mostra que alguns problemas dos Estados Unidos nunca foram resolvidos. Um fato que acabou marcando essa época é o que nós vamos chamar aqui de mercado descartável. Um novo sistema que acaba gerando consumismo e uma procura por produtos constante. Um sistema que acaba perdurando até hoje e que move o mercado, tanto em países como a Coreia do Sul ou até na China comunista. E nesse mesmo período em que os Estados Unidos se encontravam nessa série de problemas, e que o mundo se encontrava também preso a esses problemas, surge na Itália um Fascio di Combattimento, que era liderado por Benito Mussolini. Mussolini, ele chega, vê que as pessoas têm vários problemas, e ele oferece para eles uma solução fácil, né? Porque se você pensar os problemas do liberalismo, eles podiam ser resolvidos se houvesse um Estado que protegesse o cidadão. Então, Mussolini, ele chega e, além de prometer que vai haver um Estado forte, que vai proteger o cidadão, ele promete também que vai combater os comunistas, ele vai evitar que o liberalismo destrua tudo. E ele cria, nesse momento em que ele oferece tudo isso e ele constrói todo aquele grupo ultranacionalista, ele cria o totalitarismo. Nesse mesmo período em que o Fascio di Combattimento ele cresce e o fascismo é a nova cara da Itália, a Alemanha ela estava sofrendo bastante porque ela já tinha perdido a Primeira Guerra e os cidadãos eles não estavam felizes por ter tido que assinar um tratado de paz, em que eles perdiam poderio bélico, eles perdiam territórios. E muita gente, o pessoal ia revoltado para as ruas, os soldados, eles entravam em motim, não queriam mais fazer nada. Isso, de certa forma, é inspirado no que aconteceu na Revolução Russa. A galera se inspirou nos comunistas que derrubaram o Tsar, e foi um conflito muito sangrento. Não podemos elevar os comunistas a um nível de... eles são heróis. Eles são heróis dependendo do seu ponto de vista, obviamente. E na Alemanha eles queriam fazer o mesmo, mas os conflitos que aconteceram na Alemanha, que quase levaram a Alemanha a ter o seu próprio levante comunista, todos os movimentos eles foram derrubados, mas a revolta do povo continuou a mesma. Então, o povo revoltado tinha que soltar essa raiva para alguém. Nesse momento surge um movimento que era o do nacional-socialismo alemão, ou nazismo, que era bastante similar ao fascismo, e ele oferece uma solução bem fácil para todos os problemas. Hitler, que era o líder desse movimento, ele funciona como se fosse um subconsciente da população. Ele fala o que a população já falava. Ele aponta o dedo para certos grupos que o pessoal culpava, e ele culpa esses grupos. E como ele tinha uma posição de poder, obviamente as pessoas acreditam nele, seguem ele e fazem aquilo que ele pede. Hitler,
é como se fosse um desejo popular alemão encarnado, e ele faz o que a população queria. Chega com um discurso fácil e, entre várias aspas, resolve o problema quando ele chega ao poder. Die große Zeit ist jetzt angebrochen. Deutschland ist nun erwacht. Die Macht haben wir nun in Deutschland gewonnen. Nun gilt es, das deutsche Volk zu gewinnen. Volksgenossen und Genossinnen, meine deutschen Arbeiter, ich bin aus euch selbst herausgewachsen. Bin einst selbst unter euch gestanden. Bin in 4,5 Jahren Krieg wieder mitten unter euch gewesen und habe mich dann durch Fleiß, durch Lernen und ich kann sagen durch Hunger. Continuando lá sobre Adolf Hitler. E quando você fala sobre o Adolf Hitler, é bem estranho, porque não dá para saber exatamente quais as motivações dele. Porque se você for ver, ele era um cara extremamente nacionalista alemão, mas ele não nasceu na Alemanha, ele era austríaco. E ele teve uma vida sofrida. Ele tentou ser artista, não conseguiu. Uma granada explodiu no pé dele, ele não ouvia de um dos ouvidos. Ele viu os horrores da guerra, ele estava nas trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial. Ele lutou ao lado dos alemães. E talvez isso tenha mudado muito a pessoa que era Adolf Hitler, que era um artista sensível e se tornou um genocida maluco. Mas talvez o que movesse Hitler para fazer todos esses genocídios fosse a ideologia, porque quando você olha para a Revolução Russa foi movida porque a galera queria igualdade. Os russos queriam igualdade. Queriam que todas as pessoas fossem iguais perante o Estado. É algo nobre. E eles viam no comunismo uma oportunidade de fazer isso. E uma das pessoas que estava por trás do comunismo era Leon Trotsky. Trotsky era judeu. Hitler, ele começa a combater os judeus, ele mata os judeus nos campos de concentração, ele mata os eslavos, que obviamente os russos são eslavos, e ele mata comunistas durante a guerra. Então, ele matava os russos porque eram eslavos e judeus, ele matava os judeus porque eles fizeram parte, entre várias aspas, da Revolução Russa, ou ele simplesmente era louco. Nunca saberemos, nunca saberemos. Um outro bom exemplo disso é a perseguição que ele fazia contra os homossexuais. Ernest Röhm era homossexual. Ernest Röhm era um dos soldados mais fiéis de Hitler. Era como se fosse o braço direito de Hitler. E Hitler nunca se importou com o fato dele ser homossexual. Mas quando Hitler viu que Ernest Röhm tinha capacidade para um dia tomar o poder dele e se tornar o Führer, porque ele era um general, ele estava à frente do exército, Hitler viu que ele tinha que derrubar o Ernest. E a única justificativa que ele pensou ele é homossexual. Então ele joga no Ernest, aponta o dedo para ele e fala que ele é homossexual e todos os homossexuais devem morrer. E surge o questionamento. Ele mata o Ernest porque ele é homossexual, ou ele mata todos os homossexuais e usa a homossexualidade do Ernest como justificativa? A Segunda Guerra Mundial ela explode como um conflito ideológico. Obviamente, houveram certos problemas que levaram ao conflito. Os Estados Unidos era uma mega potência capitalista que estava voltando a se reerguer depois da crise do liberalismo, na verdade, a crise que o liberalismo ocasionou. Só que os Estados Unidos, a partir do momento que ele vai tentando se reerguer, ele não queria entrar na guerra, mas o Japão faz um ataque em Pearl Harbor. Isso move os Estados Unidos a atacar a Alemanha. A Alemanha, obviamente, estava em conflito porque era uma potência expansionista. O Japão e a Itália, seus aliados do eixo, também eram. A Rússia, ela ajuda a Alemanha até certo ponto. Hitler vê depois na Rússia um inimigo
decide que ele deve invadir a Rússia. Então, surge uma aliança improvável. Os capitalistas da superpotência americana, os comunistas ou socialistas da superpotência soviética se unem para combater o inimigo em comum, que era o totalitarismo. Depois de anos de conflito, a guerra termina de forma cruel e assustadora. Os Estados Unidos, logo no finalzinho da guerra, para cimentar sua posição como superpotência imbatível, detona 2 bombas nucleares em 2 cidades que não tinham absolutamente nada de militar. Eram 2 cidades cheias de civis, Hiroshima e Nagasaki. A guerra termina com uma explosão atômica. Высота 3600 футов. Прицел есть. Сбрасывайте. Вас понял. Сбрасываем. Após presenciar a explosão atômica, o mundo se curva diante das 2 potências atômicas da época, a União Soviética e os Estados Unidos. Um representando o capitalismo e o outro representando o socialismo. Ambos querem dominar o mundo. Ambos querem espalhar sua ideologia e se tornarem o ápice da sociedade humana. O mundo se vê obrigado a se curvar diante de um deles. O mundo se torna obviamente polarizado, esquerda, direita, mesmo capitalismo. Se render ao capital, tentar buscar a igualdade. E isso é um eterno conflito que ecoa até os dias de hoje. Você abre o Facebook, você pode ver que as pessoas discutem o tempo todo sobre qual ideologia é a certa. Você liga a TV e vê que os presidentes trocam farpas para saber qual ideologia é a certa. Isso é um conflito que tem potencial para ser eterno. E talvez ele termine como terminou a Segunda Guerra Mundial.
com uma explosão nuclear. A guerra não vai ser uma guerra fria, como foi o conflito entre Rússia e aí Estados Unidos. Talvez o frio que a gente venha sentir seja o da pós-explosão, o inverno nuclear.